Olá, seja bem-vindo ao Unesp Notícias, que hoje revisita pesquisas importantes do Instituto de Artes em São Paulo. Veja os destaques. Preservação da memória. Pesquisadores trabalham na catalogação do acervo musical do maestro João Antônio Romão, um importante registro de partituras e documentos dos séculos XIX e XX. E qual o impacto da música para o desenvolvimento infantil? Essa é a pergunta que a professora do IA, Graziela Bortes, vem tentando desvendar por meio de pesquisas com o projeto Guri na capital paulista. É agora no Unesp Notícias. Uma pesquisa do Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, está catalogando o importante acervo de partituras musicais e outros documentos históricos do maestro João Antônio Romão, de Pindamonhangaba. A coleção tem raridades e era considerada perdida até o pesquisador Paulo Castanha conseguir localizá-la. Nesta reportagem, você vai rever como esse trabalho está sendo realizado. João Antônio herdou o nome do avô. Neste dicionário de autoria de Ataíde Marcondes, mas nunca publicado, há um verbete sobre o patriarca, indício da importância do músico que comandou por décadas a Corporação Musical Euterpe de Pindamonhangaba. Era cantar e ele escrevia. Ou punha um disco, ele escrevia. Inclusive isso eu tenho testemunha, que eu fazia música naquela época, eu gostava de fazer, né? E eu não tinha gravador. Então eu chegava à noite em casa, ele estava lá no quarto dele, lá, tô com uma música aqui, vai lá pra cozinha que eu já vou, que a cozinha era lá no fundo, fazer barulho lá no fundo, né? Eu pegava ele lá pro fundo com o violão e ele com o pentagrama e a caneta dele que ele molhava. Aí eu ia cantando, ele ia, acabou. É isso aí, então, tá bom, então amanhã a gente lembra. Chegando no dia seguinte, ele passava todinho, era um ouvido que impressionante. O que a família não esperava era descobrir que João Antônio Romão era dono de um rico acervo de partituras musicais. Uma pesquisa realizada no Instituto de Artes da Unesp está investigando o conteúdo. Parte do material já está aqui, no Centro de Memória Barão Homem de Melo, localizado no Palacete 10 de Julho, antiga sede da Prefeitura da cidade. Elas estão acondicionadas nas caixas próprias para isso, né, com papel sem acidez. Então ele está todo condicionado da maneira correta. Está catalogado, a gente tem um catálogo, né, todo o acervo que foi tratado. E também a gente está no processo de disponibilizar o arquivo digital. É um testemunho da prática musical que ocorreu aqui na cidade, mas também no Vale do Paraíba, porque o acervo contém cópias e músicas que circularam em todo o Vale do Paraíba, algumas também em São Paulo, na capital, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mas há um detalhe importante nesse acervo, é que ele tem documentos musicais muito antigos. Isso ocorre porque o titular do arquivo, João Antônio Romão, ele colecionou, ele recebeu, ele ganhou, comprou materiais anteriores a ele, antigos. Outra característica interessante do acervo é que, como ele é cronologicamente muito extenso, ele representa 3 fases distintas da música sacra católica. Os documentos reúnem outros dados históricos. A observação das páginas evidencia técnicas de escrita e encadernação usadas em séculos passados e até mesmo a origem do papel das partituras. Até inícios do século XIX, não havia fábricas brasileiras de papel. Não havia fábricas brasileiras, porque isso era proibido pelas leis coloniais, né? Então todo o papel era importado de Portugal. Até que com a abertura dos portos, o Brasil passou a comercializar com a Inglaterra também, né? Mas em seguida passou a desenvolver manufaturas próprias. Então é só ao longo do século XIX que começa a ser produzido papel aqui no Brasil.
A Raquel é uma das pesquisadoras responsáveis por outra etapa do trabalho, montar um banco de dados sobre o acervo. A precisão da informação, ela pode ajudar muito numa pesquisa, ou ela pode atrapalhar muito, né? Então, não é incomum que quando a gente faz o processo de transcrição de informação, então a gente pega um documento, lê o título, lê o nome do compositor, ou lê o instrumento que está indicado, né, e etc. Se nesse processo de transcrição nós não formos muito precisos, podemos incorrer em erros que vai se multiplicando e outras pessoas também vão pegando informações erradas, né, e atribuindo também informações não precisas. Para mim, esse é o maior desafio, é ter muita precisão, muita atenção e olhar para documentos que são de épocas muito diferentes, né, com formas de indicação muito diferentes. Então, muitas vezes a gente fica treinado para olhar para um certo tipo de documento e ver um outro completamente diferente. Então, esse olhar também tem que ser a cada vez retreinado para que a gente não deixe passar nenhuma informação que seja importante, né, e com precisão. O material catalogado até agora representa apenas 1/3 do acervo do maestro João Antônio Romão. No campus da Unesp, em São Paulo, ainda há arquivos sendo processados. Professor, então lá no Centro de Memória está a parte de música sacra do acervo, né? Mas vocês têm outros materiais aqui no momento, né? Exatamente, esse arquivo ele tinha 23 séries, a maior delas era a música sacra, que nós já terminamos o processamento. Ficaram as outras 22 séries. Tá, então mostra pra gente um pouquinho do que vocês têm aqui no momento. Está aqui uma partitura, partitura e conjunto de partes impressos para cine orquestra. Tem a parte de piano aqui embaixo e a parte dos instrumentos individuais que era distribuída aos integrantes do conjunto. O professor Paulo nos mostra que o manuseio das folhas deve ser extremamente delicado. Aqui, elas já estão esterilizadas. Nas mãos do pesquisador, passam pela remoção de sujidades, poeira e insetos mortos. Espátulas e pincéis são usados para o trabalho. As páginas ainda são descoladas e as dobraduras desfeitas. O uso das luvas e do avental tem função dupla. Evita que o pesquisador danifique o material e carregue agentes infecciosos para outros locais após o manuseio do arquivo. Toda a técnica empregada pelo Paulo é de baixo custo. A partir de 2001 eu passei a me tornar colaborador do Museu da Música de Mariana. Então eu ia periodicamente e foi lá que eu fui desenvolvendo o estudo e a solução de problemas, né, em relação a fontes históricas. E junto com a equipe lá nós fomos criando alternativas de baixo custo, né, porque tudo isso é muito caro. E em 2014 eu resolvi instalar um projeto aqui, né, que tem muitas semelhanças com o Museu da Música de Mariana, mas também com as nossas soluções e as nossas condições, né. Depois, cada documento é codificado e armazenado em pastas e caixas. Com o inventário concluído, eles são embalados e enviados para a instituição que abrigará o arquivo de forma permanente, como é o caso do Centro de Memória Barão Homem de Melo, em Pindamonhangaba. Aqui a gente tem um exemplo claro o quanto a universidade pública auxilia nesse processo. Eu digo um processo científico, que é um processo de cuidado, de análise da documentação, de higienização da documentação, da importância da guarda dessa documentação, né? E depois, claro, devolver isso a quem de direito com todo o cuidado necessário. Então, essa parceria entre universidade e prefeitura é fundamental. E aqui a gente tem um exemplo claro de como isso beneficia, no nosso caso, a músicos, a pesquisadores e a população para poder conhecer a sua história e acontecer um material específico. O resultado do trabalho realizado pela Unesp emociona a família do maestro João Antônio Romão e inspira novas gerações. Para mim foi uma surpresa, né? De ouvir tudo aquilo lá em casa, os armários lá, forrados de música. E ele escrevendo de noite lá, não sabia o que era que estava fazendo lá, também não estava escrevendo partitura. E nem passou na minha cabeça que isso aí um dia, né,
ia botar ele em evidência. Porque naquela época não, porque, como eu contei, né? Sem mídia, sem nada, não teve jeito. Se tivesse o jornal, mídia naquela época, era outra coisa, né? E agora, coitado, tá aí, coitado não, deve estar contente, né, de ver aqui o reconhecimento, né, do que ele andou fazendo. Quando foi me passado que estava fazendo esse levantamento, fiquei muito feliz, porque a gente vê a Corporação Musical Terp voltando a tocar novamente, né, os próprios dobrados do maestro João Romão, que era o mais conhecido como seu João Romão, e poder estar fazendo apresentações, concertos com a própria música dele para resgatar essa preciosidade que são os dobrados, né, e as músicas do João Romão. E ainda falando de música, a repórter Leire Bevilacqua foi até São Paulo para conversar com a pesquisadora Graziela Bortes, do Instituto de Artes da Unesp. Ela está coordenando uma pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O objetivo é levantar dados inéditos sobre o impacto da música no desenvolvimento de crianças entre 6 e 7 anos de idade. O bate-papo foi bem interessante, confere aí. O estudo sobre o impacto da música no desenvolvimento infantil é feito com crianças do programa Guri Santa Marcelina, aqui na capital paulista. E é sobre esse assunto que eu converso com a professora Graziela Bortes, coordenadora desse estudo, que gentilmente nos recebe aqui no IA. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar do Unesp Notícias. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço o convite. Professora, para a gente iniciar, eu gostaria de saber, né, o que vocês observaram nessas crianças que participam do programa Guri quando vocês iniciaram as pesquisas? Olha, a gente ainda a pesquisa está em andamento, né? Então a gente está observando ainda, né? E a gente começou esse estudo com algumas perguntas, né? Então a pergunta inicial é: o estudo da música tem consequência em outras habilidades, em habilidades cognitivas, e a partir da literatura na área a gente partiu de outros estudos, né? Então, alguns dos testes que a gente vem fazendo com as crianças, eles já foram feitos em outros lugares. Então, apontavam a possibilidade de a gente enxergar alguns desenvolvimentos cognitivos a partir do estudo da música. E a gente queria observar se isso tinha correlatos neurais também, né? Então, a gente começou estudando essas crianças que ainda não tinham começado na música, que iam começar. E aí a ideia era comparar a evolução a partir desses testes, né, dessas escalas que a gente tem aplicado nas crianças, se existe diferença entre as crianças que fizeram música ao longo do ano e com as crianças que não fizeram música, mas elas partiram do mesmo ponto. Nenhuma estudou música antes desse ponto, que foi no começo deste ano, né? E vocês trabalham com crianças entre 6 e 7 anos de idade. Tem algum motivo? Justamente porque no programa Santa Marcelina elas entram com 6 e 7 anos de idade. Então a chance de elas terem sido expostas ao estudo da música era menor, né? Claro que a gente perguntou para as mães, né, para os pais, se elas tinham feito música antes em outro lugar. Mas justamente a gente tinha mais chances de encontrar crianças que não tinham feito música por características do programa, né? Para quem está nos acompanhando, entender como que é o passo a passo dessa pesquisa, eu gostaria que você explicasse um pouquinho dos métodos, né, que vocês estão percorrendo para obter essas informações. Sim. Então, como eu disse, a gente fez uma revisão de literatura para saber que tipo de habilidades poderiam ser observadas, né? E essa revisão apontou para alguns testes em particular que mostram um tipo de habilidade
psicológica que pode ser observada a partir de testes psicométricos estão num conjunto, na verdade, de habilidades que chamam funções executivas. Então, são habilidades de memória, memória verbal, memória operacional, atenção, comportamentos sociais, habilidades sociais e dificuldades sociais, né? Então a gente fez um desenho também pensando na praticidade, né? Então inicialmente a gente pensou em fazer joguinhos de computador, só que como é característica do programa Santa Marcelina ter polos espalhados por toda a capital, né, e Grande São Paulo, então a gente não sabia o que esperar em termos de conexão de internet. Aí a gente acabou mudando para testes que a gente podia fazer em papel, que a gente tinha certeza que ia funcionar, né? Então a gente tem uma bateria de testes para essas habilidades, né? Para medir essas habilidades. Então, repetindo, né? Habilidade verbal, memória operacional, atenção, são 3 tipos de atenção que a gente testa, e um questionário que a gente passa para os pais e para as crianças também. São 2 questionários diferentes de comportamento. No dos pais, a gente pergunta, por exemplo, o seu filho ou a sua filha compartilha um brinquedo, né? É muito agitada, fica ansiosa, né? E para as crianças a gente pergunta, por exemplo, quando um coleguinha seu te empurra, você empurra de volta, chora, chama a professora, né? Para a gente saber também, porque dentro desse conjunto de habilidades, tem algumas que são mais, são chamadas frias, e tem as quentes. As frias são dessas habilidades de memória, e as quentes são mais habilidades sociais, né? Então a gente faz essa bateria de teste e faz de novo agora no final do ano. Além disso, a gente encaminha também para a ressonância magnética, que a gente também tem uma parceria com o Hospital São Paulo e a Unifesp, e algumas dessas crianças fazem ressonância, para a gente também poder, a gente sabe que essas habilidades têm correlatos neurais, né? Estão associados ao córtex pré-frontal e tal, né? E a ideia é que vocês associem os dados obtidos nos formulários a esses obtidos nas ressonâncias? Isso, a gente faz uma correlação, né? Para saber se existe, né? Se houve mudança nas nas várias, né, habilidades aí, com alguma mudança estrutural, né, no cérebro. E até esse momento, vocês já passaram por toda a pesquisa bibliográfica e essa coleta de dados? Onde vocês estão exatamente na pesquisa? A gente está no fim da coleta. A gente já, do pessoal, das crianças que estão no Guri, a gente já finalizou os testes, as ressonâncias estão em andamento, e agora falta finalizar o grupo de controle, que são as crianças que têm a mesma idade, mas não fazem música, né? Então faltam poucos testes psicométricos, né? E ainda faltam as ressonâncias magnéticas também. Então logo a gente vai poder observar se cruzar todos esses dados, né? A gente também tem faz um questionário socioeconômico, né? E eu acho que dos pais são só esses. O socioeconômico e as habilidades sociais também. E como vocês perceberam a recepção por parte dos pais? É interessante, no Guri, no programa Guri, na maior parte, não, em todos os polos, eu tive a oportunidade de visitar pessoalmente. Então, eles organizaram, né, o próprio programa, facilitou isso para a gente, de organizar uma reunião com os pais nos primeiros dias de aula, né? Então eu apresentei um videozinho que a gente fez para mostrar a pesquisa, eu conversei com eles, tirei dúvidas e tal, né? Passei o próprio questionário na hora, então os pais e mães, a maioria é sempre mãe, né? Podia tirar dúvidas na hora de perguntar, na hora de responder, né? E a adesão foi muito maior por parte do grupo experimental, né? O Guri. Nas escolas municipais, que foi onde a gente fez a coleta do grupo de controle, foi um pouco mais difícil, por vários motivos. A gente teve várias dificuldades, algumas porque eu não consegui participar da reunião dos pais, ou porque a escola não podia mais chamar os pais, porque já tinha chamado, ou porque não teve uma adesão por parte da direção da escola. Aconteceu, teve algumas escolas que a gente não conseguiu absolutamente entrar, né? E em algumas
ou eu fiz a reunião ou os bolsistas. A gente tem 8 bolsistas nesse programa, né, nesse projeto, e os bolsistas que fazem a coleta, que tem que ser estudantes de psicologia ou psicólogos, né, eles conseguiram reunião. Nessas que a gente conseguiu reunião, teve muito mais adesão. Nas que a gente simplesmente mandou o questionário, é muito menor a devolutiva, né? Então, teve essas dificuldades, né? E, professora, quais os benefícios de um projeto, né, que, como você vem detalhando, ele é interdisciplinar? Sim. É sobre música, tem os estudantes de psicologia Sim. participando também, tem profissionais da área da saúde envolvidos na coleta de informações. Como que é coordenar e integrar todas essas áreas? É trabalhoso. Felizmente, assim, a equipe é bastante colaborativa, né? Então, a gente tem a professora Andrea Jakowski, que é a coordenadora da parte do cérebro mesmo, da equipe. Ela tem uma equipe de coleta também muito integrada. Então, por exemplo, para a gente colocar as crianças de 6, 7 anos numa máquina de ressonância, já não é fácil colocar um adulto dentro da máquina, né? Imagina as crianças de 6, 7 anos. Então, tem todo um preparo de dessensibilização para as crianças conseguirem ficar lá paradinhas até terminar o exame. Não são todas que conseguem, né? Mas tem um psicólogo responsável também, é um bolsista, né, que prepara as crianças de forma lúdica. Então, primeiro elas colocam um fantoche dentro de um túnel de brinquedo, depois as crianças entram num túnel de brinquedo, né, e elas ficam ouvindo aqueles barulhos num celular ou num tablet, para depois entrar na máquina, né. Então, toda a equipe é preparada para preparar a criança, né. Mas, além disso, as grandes dificuldades, justamente, como você falou, é coordenar todo esse trabalho de equipe, né? Então, o agendamento não é fácil, porque a gente precisa realmente da compreensão por parte das famílias para se deslocar, a compreensão da importância do estudo, né? Então, como eu falei, o guri, as famílias do guri, também porque elas estão muito integradas no projeto, elas sabem da importância de estudar música, né? Então, elas estão interessadas nisso, né? Em procurar saber quais são os benefícios de se estudar música, né? Então, elas colaboram mais. Quando não tem essa compreensão, é mais difícil de convencer, de levar as famílias para passar um sábado, né? Esperando um exame, etc., né? E centralizar todos esses dados, né? Então, a gente também tem uma psicóloga responsável, que é professora da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, ela que coordenou os bolsistas de psicologia. Então, realmente comunicar todas essas áreas para a gente chegar no final com todos os dados para poder analisar é uma trabalheira. Como esses dados, professora, podem contribuir, né, no entendimento da importância da música para essas crianças? Como que vocês imaginam que esses dados, né, vão ser utilizados com o fim da pesquisa? Bom, a gente espera encontrar, né? Então a premissa era essa, a pergunta é: estudar música tem consequências em outras habilidades, né? Então o desenho veio a partir disso. Vamos ver se a gente consegue observar essa diferença do começo, antes da exposição ao estudo da música, até o final, né? Até o final de um ano. A gente não tem certeza absoluta, claro, né, se a gente vai encontrar por vários motivos. Porque a gente esperava ter um número de crianças participantes maior, então precisa ter significância estatística, né? A outra, talvez esse período não seja suficiente. Estudos internacionais que a gente observou levam mais tempo, às vezes 2, 3 anos de observação, né? Então a gente não tem tanta certeza. Essa dificuldade de fazer pesquisa no Brasil também, né? A gente precisa de mais dinheiro também, né? Mas o que a gente espera e que a literatura internacional já tem mostrado é que o estudo da música seja um preditor desses desfechos que são melhora nessas habilidades, né? Porque existe realmente pesquisa fora do Brasil que comprova isso, né? Então, o que me estimulou, o que me motivou a procurar fazer essa pesquisa foi uma preocupação, eu como profissional da área de música,
sempre acreditei, né, que tirar a música do currículo, ao invés de ajudar a se concentrar nas disciplinas tronco, que costuma, o senso comum diz que disciplinas tronco são português e matemática, né? Então o senso comum diz, vamos tirar essas atividades para a gente se concentrar, a reforma do ensino médio foi para isso, né? Vamos nos concentrar em língua e matemática, são as disciplinas mais importantes. Na verdade, é um grande erro, a literatura internacional mostra que estudar música é um preditor de ir melhor na escola em português, em língua e matemática, né? Então, o que a gente espera é ter dados para mostrar isso, né? A gente não encontrou pesquisa quantitativa no Brasil que revele isso, mas a gente encontrou um corpo robusto de pesquisas internacionais que mostram isso, né? E com isso impactar políticas públicas Exatamente. Que retomem Exatamente. o ensino Exato. da música. Exato. Porque também famílias que têm poder aquisitivo para levar as crianças no contraturno para... Não é só música que faz isso, é esporte também, isso é interessante, né? Mas as famílias que têm poder aquisitivo para prover seus filhos e suas filhas com esporte, artes, música, elas têm acesso a um desenvolvimento cognitivo pleno. Famílias que não têm essa possibilidade ficam mais vulneráveis, né? É o conceito da vulnerabilidade Exato. Cognitiva. Exatamente. Porque o que acontece, né? Você tem um potencial, famílias que já passam por estresse constante, potencialmente já tem essa vulnerabilidade mesmo, como você falou, vulnerabilidade cognitiva, de não ter acesso ao desenvolvimento pleno, né? Cognitivo, cerebral, a gente está falando de habilidades aqui que trabalham particularmente o córtex pré-frontal, que está ligado ao controle das emoções, ao equilíbrio das emoções, a escolhas que a gente faz, desde as mais simples, planejamento da vida, como o horário que eu tenho para sair, para chegar na escola e me comprometer, né? Até escolhas mais em larga escala, né? Na própria vida. Eu vou estudar, vou fazer um ensino médio para depois fazer uma faculdade, para ter uma profissão, né? Isso tudo depende do desenvolvimento cognitivo, né? Então, inspirar isso para políticas públicas nos parece bastante importante, né? E professora, só para lembrar, o prazo da coleta de dados está encerrando, como você mencionou? Está encerrando, a gente espera agora em dezembro encerrar a parte psicométrica, as ressonâncias que a gente vai terminar talvez em janeiro, fevereiro, e aí a gente entrega o relatório no final de março. Então, a gente provavelmente vai voltar a conversar mais sobre esses dados obtidos. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente e parabenizo por essa proposta, por esse debate, essa movimentação no cenário da música e da educação, que são tão importantes. Eu que agradeço a oportunidade, é muito importante a gente poder divulgar também. Muito obrigada pelo tempo e a disposição. Obrigada, professora. Nós voltamos agora para o estúdio. E uma última informação para os vestibulandos da Unesp. Nesta quinta-feira, dia 9, a partir das 4 da tarde, será divulgada a segunda chamada do vestibular 2023. Os candidatos listados vão poder fazer a matrícula virtual até às 6 da tarde do dia 13 de fevereiro, já a próxima segunda-feira. Então, fique atento à chamada e ao prazo da matrícula. Todas as informações estão disponíveis no Manual do Candidato, no site da VUNESP e também em vestibular.unesp.br. O Unesp Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima semana e a gente te espera na quarta que vem. Até lá, fique ligado na nossa programação e nas novidades no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau!